Então, por exemplo, aí, se a gente foca no Alckmin, há desconfiança de Alckmin, por exemplo, que pudesse fugir de um projeto do Lula, de seguir adiante um projeto do Lula? Eu acredito que é o seguinte, existe uma torcida de muita gente de que Alckmin, num governo Alckmin e no governo com Haddad como ministro da Fazenda, decisões seriam, por exemplo, o vetor final da decisão, ela levaria menos em conta outros setores do governo, porque você tem as decisões do Ministério da Fazenda, vamos cortar, vamos trabalhar no IPC, no salário mínimo, no abono, tudo isso, etc e tal, mas sem, na verdade, por exemplo, se não tivesse os contrapontos impostos por outras áreas do governo, ou pelo próprio PT, você teria tido, de repente, um pacote fiscal que alegrasse mais o mercado, mas que atingisse mais os trabalhadores e a classe mais pobre que sempre sofre com os pacotes econômicos, né? A pergunta é, se Alckmin seguiria esse caminho? Tem muita gente que aposta que sim, que Alckmin e Haddad, sem dando menos importância para esse contraponto de outros setores do governo e do Partido dos Trabalhadores, teria esse caminho. Outras pessoas não. Eu também conversei com pessoas que defendem, que diz que poucas pessoas são tão fiéis à própria linha adotada ao Lula, pelo Lula hoje, que Geraldo Alckmin, né? Que foi, na verdade, que é inclusive talvez uma das maiores e gratas surpresas do presidente da República, né? O comprometimento do vice-presidente. Mas a partir do momento que ele assume o poder, é outra coisa. Existe torcida. Existe torcida que Alckmin seja igual a Temer, né, nesse sentido, né? Agora, torcida é torcida, né, Fabiola? Eu, particularmente, acho que o presidente Alckmin não, uma vez presidente, Alckmin não faria exatamente o que Temer fez. É, até pela. Eu até queria ouvir você rapidamente disso também, ô Josias. A gente está aqui falando, né, como o Sakamoto lembrou muito bem, torcidas. No meio dessas discussões, o presidente Lula internado, mas muito bem de saúde, segundo os seus médicos, neurologicamente perfeito, segundo a sua equipe médica, né? Mas há essa possibilidade, inclusive, né, de o Lula pegar alguma licença caso seja necessário. E aí vem toda essa especulação diante do cenário da política brasileira, né, Josias? É porque, por conta do cenário da política brasileira, da eleição que passamos em 2022, com essa polarização, que alguns não falam que é polarização, outros falam que sim, mas o Brasil, de certa maneira, é dividido, e essa aliança de Lula e Alckmin. Como é que você vê a postura de Alckmin neste momento? Ele que hoje está tocando a agenda do presidente Lula lá em Brasília. O Geraldo Alckmin é conhecido como um político muito ético e leal, né? E ciente da sua posição. Nós temos que separar aqui duas coisas. Uma coisa que está acontecendo é um terrorismo eleitoral da parte de agentes financeiros, e ontem esse terrorismo se manifestou porque havia uma tendência natural de queda do preço do dólar, da cotação do dólar, porque o Banco Central, todos sabiam, elevaria a taxa de juros e, depois, inclusive, o Banco Central anunciou que faria também intervenções pontuais no mercado de câmbio para anestesiar o preço do dólar. Né? Então, todo mundo sabia que o dólar ia cair. E alguns agentes do mercado financeiro atribuíram essa queda à informação divulgada no meio da tarde pela Mônica Bergamo, segundo a qual o presidente seria submetido a um procedimento adicional, um novo procedimento médico. Então, passou-se a especular sobre a hipótese de o Lula não ter mais condições de exercitar ou de exercer a presidência da República, o que é uma tolice, sabemos todos, não é? Mas isso é terrorismo eleitoral de quem não gosta do Lula e preferia que ele não estivesse na presidência da República. A outra coisa é o cenário de uma substituição normal, prevista na Constituição, de um presidente que, submetido a um procedimento cirúrgico, precisaria de um período de repouso. Os médicos dirão 10 dias, 15 dias, um mês, seja qual for o período, o Brasil está hoje em perfeitas condições de tratar essa questão como uma questão normal, prevista na Constituição, e nós precisamos nos livrar, Fabíola, de uma velha armadilha, e velha e perigosa, diga-se, que é de tratar presidentes como se eles fossem, é, é, como se
eles não estivessem sujeitos a enfrentar problemas de saúde. O próprio PT já lidou com isso, aconteceu no governo da Dilma Rousseff. Aliás, é muito semelhante o que aconteceu, evidentemente mal comparando, porque os problemas de saúde são distintos, mas a Dilma, a certa altura, teve um problema grave, ela teve um câncer linfático. E, de novo, a Mônica Bergamo, naquela ocasião, divulgou que a presidente estava sendo submetida a tratamento quimioterápico. Aí, uma vez divulgada a informação, o Palácio do Planalto foi muito transparente, reconheceu. Agora, a Mônica divulgou em abril, no mês de abril, e a Dilma tinha sido submetida a uma cirurgia em março. E tudo em segredo, tudo em sigilo. Depois que a Mônica Bergamo divulgou, aí o Palácio foi transparente, disse que, de fato, a presidente estava sendo submetida a tratamento quimioterápico e já tinha, inclusive, ocorrido uma primeira sessão de quimioterapia. Agora, precisava disso. Não poderia ter sido transparente desde o início e até o tratamento a que foi submetida a presidente Dilma, na ocasião, a então presidente Dilma, foi muito bem sucedido. Agora, para que esse segredo? Para que esse sigilo? E depois, do mesmo jeito que acontece agora, todo mundo, não, já está trabalhando, não houve problema nenhum. Quer dizer, precisa acabar com essa mania de tratar presidentes da República como se fossem invulneráveis, como se não estivessem sujeitos a doenças que todos nós estamos sujeitos, né? Então, no caso do Lula, até havendo esse antecedente que envolveu a então presidente Dilma, é preciso tratar isso de forma convencional, de forma normal. Não é o Bolsonaro que está no Palácio do Planalto. O Bolsonaro suspeitava até da sombra. Ele escolheu um militar como ele, o general Hamilton Mourão, e suspeitava que o Mourão pudesse dar um golpe nele. Aqui não, estamos falando de pessoas normais, políticos experimentados. O Lula está muito gratamente surpreso com a forma como o Alckmin se porta no governo. E era assim, o Alckmin já deu demonstrações quando foi vice também do Mário Covas. Ele é muito leal, muito ético em relação a essa... E não seria uma substituição, Fabíola? O Lula não vai para Marte, ele estará no Palácio da Alvorada. O Alckmin pode visitá-lo, haverá filmagem desses encontros, vai consultá-lo sobre uma coisa ou outra. O Alckmin não vai demitir o ministério inteiro, não vai subverter a gestão da política econômica, nada disso. Estamos falando de uma substituição por alguns dias, seria muito útil para o presidente, para o bem do presidente, para o bem do país, em consequência, que teria um presidente submetido a uma recuperação tranquila, sem sobressaltos, livre dessa atribulação do dia a dia da presidência da República. Então, não vejo isso como uma coisa anormal. Ao contrário, deveria ser tratado com grande normalidade, está previsto na Constituição. Não vejo por que não fazer, Fabíola. É isso, ó, muita gente comentando aqui sobre esse assunto lá no nosso chat. Aliás, vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV. Voltamos daqui a pouquinho.